Muita dor de cabeça, mas Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Eu acho que o time não é que sofre nas costas dos laterais por conta da debilidade. O rival também joga. O rival também analisa, o rival também é inteligente, o rival também tem um alto nível para jogar. Hoje jogamos a Libertadores, que é a competição mais importante da América. Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol, olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo, porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também, porque ela me acolheu. Bom, vamos lá. A Libertadores ficou deste jeito agora. Fluminense contra o Atlético, Colo-Colo e River Plate. Quem passar dos duelos vão se enfrentar na semifinal. Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol. Este é o caminho até a decisão da Conmebol Libertadores em novembro. Lembrando que os jogos acontecem agora em setembro, na terceira e na quarta semana, ali mais pro final do mês, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai comentar a classificação do Flamengo. Quem tá embaixo ali decide em casa, hein? Exatamente. Bela lembrança, Pedro. Vamos nessa. Ontem nós tivemos o jogo do Flamengo e aí fica a pergunta. O Flamengo teve, e aí a gente sempre coloca essa observação, qual mérito para avançar na Libertadores? Pedro Ivo, boa tarde. Para você, qual foi a marca deste Flamengo que avança na competição? Edu, tudo bem? Um abraço a você, Bubu, Zé, ao Vitor de volta com a gente, ao Fã do Esporte. Você tem muitas maneiras, né, de observar esse Flamengo. Você tem aquela maneira daquela régua cruel, né? Se não ganha de todo mundo, nunca tá bom. E é como muita gente acaba avaliando. Então ontem tá ruim porque não ganhou. Se tivesse empatado, tava ruim também porque não tinha vencido. Se tivesse vencido, tava ruim porque a vitória tinha sido magra. Mas a partir do momento que todo o pré-jogo do Flamengo se debruça sobre uma possibilidade real de ser eliminado na altitude, apesar da boa vontade, era esse o papo, né? Bolívar, achar um gol no início, Tite, o que vai acontecer com o Tite, e todo mundo debutando. O Flamengo ontem precisava se classificar, e ele se classificou. Ontem, quando o Calçade entra aqui no linha de passe, ele já tinha entrado antes no Abre o Jogo, com aquele tubinho dele de oxigênio, e não é cena, e não é graça, e depois do jogo também, e o Vogan ali tentando, o Tite passa mal. O cenário é muito atípico em La Paz pra gente querer sentar aqui e falar, olha, podia ter, a gente até comentava ontem, né, Vitor, um posicionamento melhor aqui do jogador tal, o jogador tal podia, sabe, tava numa intensidade nesse abaixo. Jogo não dá pra exigir. Exatamente, o Flamengo ontem ele precisava voltar de La Paz classificado. Mas você tá passando pano que o Flamengo perdeu mais uma. Não, se você quiser falar pontualmente desse lance, a gente pode falar. Porque aí não tem exatamente muito a ver com foi. E nós vamos falar, inclusive. É mais uma bola. Mais uma bola aérea. A aérea. cobertura por trás das costas do lateral. Não por acaso, imediatamente depois tem a substituição. Entra o Davi, faz uma linha de 5 para ter mais uma proteção. Pedro, você pode falar Palmeiras sobre é igualzinho. Você pode falar sobre isso tudo. O Flamengo tomou um gol assim do Palmeiras, tomou um gol assim do Botafogo, tomou um gol assim do Bolívar. Se o Bobear vai tomar assim nos próximos jogos. Você pode falar. Só que ontem precisava vencer. Precisava se classificar. O vencer, jogar bem. É um debate que eu até brinquei ontem. Ele estava interditado ontem, ele volta hoje. O Flamengo, de fato, não tem o melhor dos momentos. O Flamengo antes não vinha bem e muito provavelmente não vai ter essa evolução maravilhosa até o fim de semana, porque não tem nem tempo para descansar. O Flamengo se classificou. O Rossi teve uma partida excelente. O Léo Ortiz, excelente também. O Luiz Araújo, mais uma vez mostrando porque ele é um cara que pouco sabe, que é um cara que a comissão confia tanto. Não sentiu, parecia que pra ele não tinha altitude. O tempo inteiro recompondo, chegando, bola esticada, tentava chegar. Faltou um pouquinho de perna ali pra finalizar melhor. O Flamengo poderia ter finalizado melhor também no primeiro tempo.
tudo isso. Meu único questionamento, meu único senão é porque diante de tanto cansaço, eu acho que ainda ficamos sem entender exatamente o porquê de uma certa demora de alterar peças. O Flamengo, ele vai se movimentar depois que o jogo... O jogo, em nenhum momento, ele ficou muito desconfortável para o Flamengo. No segundo tempo, até mais desconfortável que no primeiro. No primeiro tempo, o Flamengo vai ter chance. A gente estava debatendo, o Flamengo poderia ter feito um gol, teria que finalizar melhor. Não teve aquela blitz, chute de fora, bola levantada, jogador perdendo tempo de bola. No segundo tempo, um pouco mais ali na hora que o gol do Bolívar sai. O Flamengo precisava se classificar ontem. Classificou. E isso não anula daqui para frente, como não anulou para trás, o debate que o time ainda precisa melhorar. Sabe, Zé, que eu tenho um amigo muito querido e ele falou o seguinte, esse Bolívar, se fosse um pouquinho melhor, ele acabaria tirando o Flamengo. Sabe quem é esse amigo? Não. O cara que ele encontra todo dia quando ele acorda, olha no espelho. Não, todo dia o cara tá lá. E ele toma um susto. Ainda bem que faltou há pouco. 43 anos tomando o mesmo susto. Mas o Bolívar... Bom, cria neurônios. Cria casca, né? Ô Zé, o Bolívar ontem, esse resultado, ele foi... a gente falou do desempenho aqui do Flamengo. Vamos pegar o desempenho. Porque a classificação, acho que todo mundo concorda aqui, que foi para comemorar. Mas é um desempenho que se enxerga de que maneira? Tem esses pontos a melhorar, como disse o Pedro, também de observação? Boa tarde. Boa tarde, Bubu, Pedro, grande Birner. Boa tarde, seja bem-vindo. Falando seriamente agora. Não, eu acho que eu estou nessa mesma linha. O importante era se classificar. Todos nós sabemos a dificuldade que é jogar na altitude. O grande discurso, ontem o Pedro foi muito feliz quando fala qual é a grande dificuldade, chama-se confiança. Ontem nós vimos um time que, apesar de tudo, correu dentro do possível, lutou, se posicionou, tentou jogar. Eu acho que as melhores oportunidades foram do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos ali, o Gerson, acho que foi o Gerson que teve uma chance, o De La Cruz teve uma chance, o Carlinhos não foi egoísta, porque ele poderia chutar, mas ele tocou para o De La Cruz e aí o cara conseguiu chegar. Ou seja, o Flamengo teve, com todos os problemas, ele teve 3 oportunidades de marcar gol. 3 marcar gols, né? E não conseguiu. E depois tem a natureza do jogo, como o goleiro do Flamengo falou e nós falamos aqui sempre, né? Mas perdeu. Perdeu porque tem time adversário que sabe explorar, tem as suas qualidades e sabe explorar aquilo que era uma das grandes dificuldades do Flamengo, que são essas bolas em diagonal nas costas dos laterais para fazer as coberturas ali, né? Então, Palmeiras fez gol assim, Botafogo fez gol assim, o Bolívar fez gol assim. É uma situação que precisa ser cuidada pelo Tite? Sim. Precisa ter uma correção melhor, uma atenção melhor, posicionamento talvez do lateral, talvez do Luiz um pouquinho, o Araújo fechando um pouquinho mais por dentro, ao invés de ficar tão aberto. Então, assim, tem uma série de coisas que você poderia questionar. Mas ontem, com altitude, com 7 desfalques, você não tem tantos jogadores para mexer. Alguns jogadores, começou o jogo, você já dava para ver. De La Cruz, parece que ele estava sentindo alguma coisa. Não sei se é alguma lesão, alguma coisa, mas dava para ver nitidamente que ele estava fazendo muita força para correr. Ele começou correndo muito. Aí você vê, depois tem o Gerson com 15 minutos de jogo, ele estava... puxava o ar, conseguia recompor, ele conseguia mais recompor. O Gerson e o Pulgar, para mim, foram os dois que mais sentiram. Tem horas em que o cara dribla, a bola ela escapa só um pouquinho, ninguém vai atrás para retomar. O importante era a classificação. O Flamengo conseguiu. Agora, é um jogo diferente. Você joga na altitude, é um jogo diferente. O Bolívar, nos últimos anos, vem melhorando um pouquinho mais, mas na minha visão, eu acho que o Bolívar conseguiu jogar mais aqui no Rio de Janeiro do que lá. Impressionante. Aqui no Rio ele conseguiu sair jogando, ele conseguiu explorar os espaços deixados pelo time do Flamengo e tal. Lá não, lá eu acho que já está no automático, né? Vamos pressionar, vamos chutar, vamos jogar dos lados aqui para fazer os cruzamentos e tal. E isso meio que, de certa forma, deu um pouco mais de, não vou dizer tranquilidade, mas deixou o Flamengo um pouco mais cômodo para poder se defender, porque eles não saíram tanto por conta da dificuldade da altitude, então você tinha um posicionamento melhor. Aí precisava se adaptar à velocidade da bola, à velocidade do jogo, que aí é difícil, né? Você não consegue em um jogo, em 90 minutos, sabendo que o Flamengo chegou no dia do jogo, na hora do jogo, lá em La Paz, para poder jogar. Então, acho que é importante isso. Eu só não... Assim, eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Pode falar, Zé. O discurso do Tite ali, sabe? Para minha esposa, eu sou torcedor do Flamengo. Não joga para a torcida, é ruim. Sabe, respeito, peço que que Deus possa abençoar ali, que ele melhoras, para o Tite, pela questão que ele teve aí de arritmia do coração, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível e tal. Mas existem alguns discursos que são cansativos, né? Alguns discursos que não tem mais, como o Rafael Prats, que é aquela famosa frase do Prats, que ele fala não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo nas arquibancadas também.
Entendeu? Esse discurso de eu sou torcedor, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É ruim até para o próprio Tite. Né? Eu acho que é ruim para o próprio Tite, porque o Tite não precisa desse tipo de discurso para querer ficar bem com torcida. Faz o trabalho, corrige os erros, né? Corrige ali, acerta o que tem que ser acertado para não ter problemas nos próximos jogos. Vai pegar um adversário duríssimo, né? Assistam o jogo Peñarol e Atlético Mineiro para ver o que o Peñarol fez com o Atlético Mineiro lá. É um time de muita força, tem o Léo Fernandes, né? Que jogou no Fluminense, campeão da Jogou no Fluminense e tal, e é muito bom jogador, vem desequilibrando para o Peñarol. Então, assim, se concentrar agora... Não é certeza que fica, tá? Não é certeza que fica. Pode sair ainda. Ele é do Toluca, no Toluca ele não joga porque o técnico não quer, mas o Toluca pode pedir que ele volte para ser negociado. Bom, e antes da gente continuar esse papo do Flamengo, eu quero agradecer a audiência que está maravilhosa e quero que você mande o vídeo para cá. Mande a sua opinião a respeito da classificação do Flamengo, do São Paulo, né? Quem foi o herói do Flamengo e também sua relação com o futebol, né? A sua paixão, que toda sexta-feira a gente conta uma história aqui de amor ao clube e aí o Marcel fica na minha orelha, pede o vídeo do quadro e isso é importante pra gente. Qual o número, Zé? Eu gostaria que Vitor Birner, já que ele vem de uma jornada Europa... Manda no francês. Não, é com você. Francês. Não. Eu gosto do seu, por favor. Não vamos saber, aí fica difícil. Virou. Quem vai querer? Elias, com a roupa... Um sotaque parisiense. Sotaque parisiense. Ele tá um pouco... Ele não tá bem hoje. É o fuso, ele não se adaptou ainda ao fuso. Eu gosto do seu sotaque. Ele é muito tímido, gente. Então, por favor, Zé, até pra que ele se ambientize mais. Ele ainda não perdeu, né? Ele ficou... Quanto tempo você ficou lá, Birner? Um mês? Que um mês. Um mês. Então ele ainda está no croissant. Não, somando todas as viagens durante... Fala o número, vai. Fala o número, Zé. Tá bom. O número. 5511-9619-5108. Vamos poder Repeat, please. 5511-9619-5108. Esse programa que tem Vitor Birner degustando Tá bom, belíssimo o seu coffee break. Agora, Quer um croissant? É o quê? croissant. Comeu lá esse croissant? Comi. É bom demais, né? É bom. É o melhor que Com o tem. quê? Você recheou com E o alguma pão coisa? francês você comeu na França. Pão de queijo é melhor que croissant. Como O chama cara o levou pão uma francês? placa na Olimpíada. É Não tem baguete. pão francês? É baguete. Você andou com a baguete embaixo do braço? Não. Porque lá é costume deles. Sim, Muito bem. eu não andei. Calma, agora, Bicicleta, uma eles coisa enrolam no importante. A papel, gente não vai ter embaixo um do quadro, braço, ó. a gente não vai ter um quadro das Vambora. férias de Vitor Birner? Vamos ter. Ah, tá. Ô, Jogando Birner, basquete, natação. Vocês não ligam a televisão para saber sobre isso. Culinária No Rio francesa é Sena. boa? ó, o pão francês na França... Os caras mais viajam só aqui. pão. Isso aqui é uma malucura. Eu já falei, só sei que eu falando, eles sabem que eu fui convidado para a festa. Eu faço a disputa dos IPTUs. Todo mundo traz o IPTU aqui e vê quem gasta mais e quem mora melhor. Mas acho que você vai se a disputa dos complicar. IPTUs aqui. Em breve, o Olerite aberto, você está sugerindo. isso, É um é isso. quadro novo, é isso? Transparente. Vai bombar a audiência! Vai bombar a audiência! Quem está fazendo jus ao Elite Olerite... é pra quem tem, quem reza no negócio lá que a gente... E atenção, Pedro gostou da ideia, olha lá. e atenção, é Olerite, não Orelite. Eu tenho um amigo que fala Orelite, envelope, Como é que fala? Olerite. Como é que fala, Vana? Não, precisa depender do estado, né? Ah, tá. Achei que Lu, você- como é que é no Rio mesmo? Contra-cheque. É contra-cheque, é isso mesmo, contra-cheque. Então depende do Não, estado. você em todo precisa lugar. perguntar pra ela, você não sabe? tudo Não, agora. Ela é a minha referência. Ô, Birner, muito de Rio, hein? Eu tenho uma Bubu, referência no Rio de Janeiro, agora só chama-se uma Lu. coisa, que eu quero ouvir o Birner sobre o goleiro e já vai se programando aí para falar do comportamento do Tite. Porque Olha, eu quero eu tenho do que falar jogo. do Bruno, tá. Birner, É. ter um goleiro faz uma diferença absurda, ter um bom goleiro ali, experiente. O Rossi ontem foi um dos grandes personagens. Então, acho que você usou o termo exato quando você fala de experiente, né? Porque eu concordo com tudo que o Zé falou, que o Pedro disse. Não dá para cobrar desempenho na altitude. E não é mimimi, não é historinha. O jogador não consegue correr, o jogador não consegue raciocinar, porque falta oxigenação. O jogador tem dificuldade de se adaptar à velocidade da bola. O Flamengo chegou em cima da hora, porque quando você chega em cima da hora, você minimiza um pouco os efeitos da altitude. Se chegasse antes para treinar, fazer adaptação do campo, reconhecimento de gramado, você teria os efeitos da altitude provavelmente de maneira pior e talvez o time fosse eliminado por causa disso. É óbvio que o Bolívar é uma versão melhor do Bolívar, se a gente for comparar com temporadas anteriores, porém ainda é um time muito limitado, com dificuldade de finalização. O Bolívar entrou na área muitas vezes para finalizar em condições de marcar o gol. E quando a bola foi no gol, aí, como a gente está vendo, pesou a experiência do goleiro, um cara muito preparado mentalmente para esse jogo. Eu não acho o Rossi um goleiraço.
Ele pode ter senhoras campanhas, Ele pode coloca ter... bem, né? Eu não acho ele assim, uau, grande, espetacular, mas era um bom goleiro. Como que é? Um goleiraço, espetacular, pá, não sei o que e tal. Cite 3 goleiros assim. O melhor goleiro é Courtois. Courtois. Melhor goleiro pra mim, eu já vi. Depois, mais 2. Em atividade? Goleiro. Em atividade? O Neuer mesmo, não sendo mais o mesmo, ainda é um goleiro que todo mundo gostaria de ter. E... Ederson. Você quer criar polêmica? Mas o Ederson é um goleiro desse nível, eu sei que muita gente vai discordar. Te ajudei. O Rafael. Oi? Rafael. O Rafael de São Paulo? Rafael? Bom goleiro. Bom goleiro. Bom E o goleiro. Rossi, do Flamengo? Bom goleiro. Então eles estão na mesma prateleira. Eu acho que estão na mesma prateleira, o Rossi mais Bom. experiente. E Né, Paredjon? com mais rodada. Paredjon. Paredjon, que ontem Breiler chamou de Paredjon. Paredjon. Tá respondido já, Birne, obrigado. Entendemos. Só se respiro. Não, eu acho que o John, É isso aí. na isso campanha, aí. a campanha do Botafogo é excelente. Não me inspirava a mesma confiança antes. Não importa o que está fazendo agora, vamos esperar o final da temporada para ter uma opinião sobre a temporada. A carreira precisa avaliar por muito tempo, por isso que eu estou falando que o Rossi é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular, mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Ô, Birne, Não dá rebote à toa, não se coloca Não, mal em nenhum lance, não se exatamente. perde nas jogadas, entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, gente que reclama, né? Porque aqui quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter, tem que saber usar arbitragem quando pode usar arbitragem, eu não sou do tipo... E Romero, goleiro do Boca. Bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Goleiro dos sonhos. Para dar um exemplo, nenhum deles é Dida, Marcos ou Rogério Ceni. 3 goleiros de nível diferente. Aí você foi Tá bem. pegando Você foi bem. ultimamente. Então, resumindo, acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro com a mesma qualidade, um pouco mais jovem, talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira, né? Eu quero só Todos reforçar. que não falaram muito sobre isso, mas como foi importante o gol do Léo Pereira. Muito. O segundo gol que muda completamente o que aconteceu no jogo em La Paz. Né? E só aqui a gente reforçar o que o Zé disse, a gente está aqui desejando uma pronta recuperação. O Tite, que teve uma arritmia, né, no retorno, está em observação. Então, tudo que a gente fala aqui é sobre o Tá jogo. justificando antes da fala do mas Bubu, sabe é por isso? quê, Alvir? Porque às vezes a pessoa em pessoas casa maldosas, vai pensar o seguinte: pô, o Tite teve uma arritmia, está internado, e os caras falando que ele não foi bem no jogo, que podia melhorar. A gente tem que começar e separar as coisas. A gente respeita muito o trabalho do Tite, deseja Eu acho que a ele foi muito bem pessoa no jogo. Tite, que é uma figura maravilhosa que se ele demorou recupere pra mexer. rapidinho. Mas vamos falar do Mais uma comportamento. vez, demora Demorou muito. para mexer, Zé? Eu acho que Demorou, ô, Bubu? O Tite ontem, porque sabe o que eu estava lendo depois no Twitter, as pessoas falando? O Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa. Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele quer o o que esse senhor jogo. entendeu? Vamos Ele lá. quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas falta isso ao Flamengo, ao jogo, ou teve a classificação, calma que o jogo vai vir? Hoje eu vou defender mais do que no Tite, por vários fatores. Primeiro, também desejo para ele aqui pronta recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal, jogadores, alguns que sentem mais que outros, hoje você tem como fazer uma avaliação física, clínica. Lembra dessa câmera hiperbárica lá do Moraci Santana? O Palinha. Tem jogador... A pessoa é diferente de cada um. Cada um tem que ser o cada um, como diria o outro, né? Então o Tite já é um senhor de idade. Eu senti, você perguntou do comportamento, eu senti ele durante o jogo. A gente tá vendo algumas cenas dele, gesticula. O jogador brasileiro e fala assim, pô, jogar aqui é sinistro. O Gerson, que é de Belfort Roxo, região que eu conheço bem, chegou e... Sua área. Minha área Ele é de também. onde? Eu juro. Ele é de onde? Belfort Roxo. Ninguém que mora lá fala assim. Não, sinistro? Belfort pô. Roxo. Não. Belfort Roxo. Não, mas Parece um gringo falando. sinistro. Tem Belfort Roxo. até mais, sinistro. Mas Então, assim, é sua área? é minha área ali, pedaço. Se ali. passar Belfort Roxo, chora. Calma, Então, gente. laranja quebrada, Todo chora. dia Cara, essa vamos continuar provocação, aqui. cara. Bubu, Aí é eu não conheci lamentável. Belfort Roxo. O que tem lá? Eu não conheço. O que tem lá? Shopping. É que Belfort Roxo, assim, pra mim é uma área tem- muito tem importante forte de lá na passagem entrada. entre Nova Iguaçu, Nilópolis, que eu frequento muito. O né? shopping. O Duque que de tem lá em Caxias. Belfort Roxo? Shopping. Nilópolis. Eu tem. corto o Shopping, dedo mesmo mercado. se tu frequenta Nilópolis. Divide a tela, Tela dividida, tela dividida, tela dividida.
Você amassou! Ele te amassou! Ela dividida. Isso, vamos ver. Patrícia, que é uma pessoa com quem... Fala do Belfort Roxo. Tá parecendo o Tite na coletiva com o filho. Mas você tá se filho fica perdendo. encurralado, ele vai ajudar o filho. Vai chamar tua amiga pra te O ajudar. que tem em Belfort Roxo? O Zé te pô. perguntou. Cara, é uma cidade, cara. Tem padaria, tem açougue, tem supermercado, tem estacionamento, tem posto de gasolina. Cara, o que tem? É uma cidade, cara. Entendeu? E é uma cidade que fica ali bem próxima do Rio de Janeiro. Eu sou mais Nova Iguaçu. Então eu passo muito em Belfort Roxo. Ele se perdeu. Ele se chega perdeu. de Jaqueiri ali. O Eu ia muito pra vira Mesquita direita também. você está perdido. Eu já conheci do jeito Bota o gol, bota o gol que E ele se agora o meu perdeu. foco Ele é se mais perdeu. Nilópolis, entendeu? Tá bom, você vai Nilópolis. Ah, que você falou errado Tá, aí. peraí. Você, tira essa tela dividida, mais um round que eu tenho que... Eu sabe quanto eu te defendo aqui, mas hoje me parece Mas é que vocês clara a viram o vitória Rivo. de Pedro Ivo e o senhor que foi provocar. Não, ele tava e quietinho. vocês Que eu desvirtuam a perguntei o que conversa. tinha lá, só na padaria. Vocês desviam Fala fora. do Aí Tite, foi porque pra não, vai no Tite. Foi pra escola, eu vou chamar minha vai lá. amiga. Tite, por exemplo, não nasceu no Rio de Janeiro assim como eu, mas hoje ele também abraçou, tanto que eu sou torcedor do Flamengo, minha esposa torce pro Flamengo. Morava no Rio antes de ser contratado? Morava no Rio, ficou feliz na vida, enquanto estava na CBF, morava ali. Pô, mas quem não fica, né, amigo? Então, Morar no Rio. eu fiquei maravilhoso. muito, né? Curti Aquela muito. olerite morando Virei no rei do Rio, Rio, né? Pô, se o Aquele cara... contra-cheque, hein? Então, é o seguinte, eu não vou cobrar, por exemplo, substituição do Tite. Porque quem vai jogar na altitude, você tem que esperar que um jogador pode sentir mais que o outro. De repente, se você queima uma substituição, algumas substituições, você se complica, ainda mais um jogo decisivo. Mas, Bubu, deixa eu só... Às vezes o cara tá jogando bem mal, não tô conseguindo, não tá Mas o dando. Bruno Henrique entrou bem, deu um pique e fez a expulsão. Tecnicamente, eu não tiraria o Gerson nenhum minuto, jogaria 6 minutos. Vou dar Ele um tá exemplo. morrendo, cara, tem que sair. É óbvio que o Tite trabalhou para essa bola invertida, que o Flamengo tomou o gol e tem tomado, não acontecer mais. Ele sabe disso. Você não é um malandrão que sabe, ele não sabe. Ele sabe e está tentando preparar. Não está funcionando. O técnico entra no jogo imaginando que aquilo vai ser resolvido. Não foi. Então ele tem que esperar para saber quando usa a alteração, o que precisa corrigir. Toma o gol logo, beleza. Corre problema, não tem nenhum problema. Toma 1-0, fica na correria e depois você vê. É experiência. Agora, Zé. perdemos uma Copa do Mundo assim. Vai. Aí, tá Então, vendo? Tá agora, vendo? o Tite também, por ó. exemplo, assim, eu fui parceiro dele, porque eu avisei ontem que o Flamengo ia perder por um gol e inclusive, ia se classificar. Ele falei, viu o jogo, ele viu o tem programa. flamenguista, poxa, parece que o Flamengo tá indo jogar na Inglaterra Sabe que contra eu o não sou de Manchester pegar- sabe que eu não sou City. de pegar no seu pé, mas quando eu saí de férias, você disse que o Flamengo não perderia a liderança do Campeonato Brasileiro de jeito nenhum até o final. Eu falei isso? Mas uma me parece ser hoje. eu não lembro. Que era Flamengo O dia e não tá Palmeiras, bom. aí eu citei, mas o Eu Botafogo falei que o você Flamengo ia ser não. campeão brasileiro. La Liga. Não, eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Mas calma, não acabou o campeonato. Tem Eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. 1 mais 1 Ainda é pode 2. ganhar. Tem umas coisas que não mudam. O sol vai nascer todo dia, 1 mais 1 é 2. Você, quando erra, nunca se lembra. Não, cara, Assim que tem um problema. é porque É assim, igual o sol nascer as todo dia. pessoas assim tentam me derrubar. Eu tenho uma Não é você. E cada vez mais o tá apresentador, ele deveria ser mediador. Mediador é o cara no debate. Eu ele é tô justo. te ajudando, Tem eu tô os defendendo candidatos, você. né? Tá dizendo como ele tem que trabalhar, é isso? Não, exatamente. Eu sou tendencioso. Não, tendencioso, parcial. Então os caras ficam tudo pra aquele lado. Eu não tô te defendendo. Como diria Abel Ferreira, que todos. foi o Birner que te Eu sou contra todos, contra tudo e contra todos Foi o aqui. Birner que falou agora. Não, só fiz uma lembrança. Até o Birner que é do meu lado aqui e tal. Não sou contra né? você, você sabe disso. E que é parceiro, que a minha felicidade é a mesma do Birner. E, né, sei, e minha daqui a pouco tristeza nós vamos também falar é a mesma disso. do Birner. Até isso. né? Mas então pra você não tem como cobrar o Tite. Não, por esse jogo não. Pelo comportamento, se ele estava mais apático, se ele demorou mais pra mexer ou não, tem que entender a situação. Se ele tirou o jogador Mas sabe o que me chamou a atenção? Ô Zé, Carioca. a tua frase me chamou a atenção. Então, deixa rolar, se tomar um gol, depois a gente vê o que acontece, é isso? Lógico. Dava pra ver, por exemplo, Carlinhos com dificuldade. E ele não mudou. Não mudou. Né? Dava pra ver nitidamente ali, De La Cruz com dificuldade, não mudou. Quer dizer, você espera o cara chegar no limite, no limite, no limite. O limite pode ser cansaço ou pode ser lesão. Não é só o cansaço que você tem que analisar nisso. Né? Porque o oxigênio, falta oxigênio, você não tem oxigenação no músculo, glóbulos vermelhos, uma série de coisas aí que acontecem. Não é só o cansaço, você pode ter lesão. Então, assim, vamos esperar. Não vou esperar. Já tem 1-0, peraí, eu preciso mexer. Quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. O Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá 2, 3 Pô, ele deu um ali, pique que deu a expulsão do e já a Anderson. expulsão do Anderson, entendeu? Deixa eu Então, fazer assim, uma lista pra você, não Zé, dos pode- jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição Sim, do Tite. eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan,
Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Sim. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo, que já jogou. Né? Você tem Lohan, que quando entrou nos últimos jogos, foi bem. Mas você tem Né? que Você tem... Entrou o Everton lá, que também é... Everton Araújo. Sim, você tem o Everton. Então, assim, você tem algumas situações. E outra, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Tá faltando, lá vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar no altitude pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Se pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Paulo... O Inter também, o ano passado... Eles têm aproximadamente 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33%. Perdeu ontem e baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. Não fez uma boa partida. Acho que demorou um pouquinho. Você não precisava passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time, o Davi Luiz mais experiente, entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa, vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento. Pelo menos você está um pouco mais ali protegido. Você tem a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo, no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude, não estou aqui, estou só falando da questão das trocas. Sim. Natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase 9 jogadores ali dentro da área, 9 jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação passam, não tem jeito. Ô Pedro, e a saída do Flamengo do estádio foi conturbada também, né? Em relação ao ônibus, tudo, Foi tumultuada. E tem até imagens aí. Pode, então? Tem as imagens aí? Vamos rodar as imagens enquanto você fala. A delegação deixou o estádio a caminho do aeroporto, né? Que o Flamengo... É praxe, os times quando jogam lá já saem direto para o aeroporto. O ônibus da frente, que é o ônibus dos jogadores, são 2 ônibus, né? O ônibus dos jogadores e o ônibus de staff, pessoal de diretoria, o corpo técnico que vem atrás. O ônibus dos jogadores foi atacado por algumas pedradas, mas ninguém chegou a ficar ferido, é importante falar. Ninguém chegou a ficar ferido. Foi na porta do estádio, já fora do estádio, mas aí nas redondezas do estádio. O ônibus foi atacado, atrasou um pouquinho, né? Até o deslocamento do aeroporto, também coisa de revista lá, demorou um pouco mais, mas ninguém se feriu, Edu, isso que importa. E teve até uma pedra que caiu bem no banco do presidente, é isso? A direção, não foi exatamente a pedra, uma das pedras atiradas estourou num vidro, que aí o vidro já é aquele vidro um pouco mais reforçado, na história daquela estilhaçada, mas não cai para dentro. Bem na direção do banco onde estava o presidente Rodolfo Landim. Eu tô para ver, Biner e Bubu, uma punição acontecer de fato. Fica tranquilo, vai acontecer. Eu sei, inclusive. Vai quando morrer alguém. Exatamente. Só isso. E, cara, isso que eu tô falando não é só da Conmebol, nós tivemos no Campeonato Brasileiro aqui também, situações, enfim. É muito triste esse comportamento, porque as pessoas não imaginam como é. Olha, eu contei uma história aqui, teve um jogador que me contou histórias, que ele levou o filho dele para passar um dia no CT. E aí falou, agora vamos pro jogo, olha lá as imagens aí. Vamos pro jogo, quer viver um dia de jogador, quer ir no ônibus? Ele falou, não, papai, o ônibus não. Aí ele não entendia por quê. Depois do jogo ele falou, papai, fiquei com medo do ônibus. No português, claro, não chegou a quebrar pra dentro, né? Mas o vidro estilhaçou ali, ficou ali. Eu não entendo, cara, o que leva alguém a ficar esperando a saída do ônibus pra jogar pra machucar a pessoa? A pessoa tem problemas. O mundo tá meio... Mas precisa ter uma punição, né? Começar a ter pra todo mundo. Eu acho. Aí vai ficar legal? Eu acho que precisa ter uma punição e... É que, no final das contas, tem que punir, mas eu acho que tem que pegar a pessoa que faz, porque eu acho que as coisas às vezes são tão maquiavélicas que, vamos supor que você pega e pune, ou tirar o mando da equipe, portões fechados. As coisas é tão maluca que hoje em dia é capaz de ir um louco no jogo do time adversário, com a camisa do time adversário, para fazer isso, para tirar o mando do time adversário. Sabe que coisa maluca? Eu acho que então, quando o cara tem esse tipo de maluquice, de jogar uma pedra no estranho, não sabe nem quem tá dentro, não sabe onde vai pegar a pedra, não sabe, só joga a pedra porque o cara tá com raiva, o time dele perdeu. Então, tem que punir, tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma multa pesada. Multa tem, né? Porque a Conmebol, claro, como todo mundo, adora dinheiro, né? Então, o que acontece? Cada clube, quando entra na Libertadores, ele tem uma cota para receber. Dependendo da fase que você tá, das vitórias e tal. Isso é um caso de polícia, não é um caso de esporte. E o que acontece? Essa grana não é depositada na hora. Então, quando termina a Libertadores, ali, ou a participação de um clube, chega a conta, olha, você tem X a receber. E aí a Conmebol fala, olha, você atrasou a entrada do seu time em campo. Multa X. Você descumpriu tal regra, não foi na coletiva, tal. E aí você vê assim, o time ia ganhar 10 milhões de dólares. Aí a Conmebol chega lá e... 5 milhões desconta 10 mil.
Então, mas Tá não, bom. mas não é 10 mil, não. Depende. Não, mas então, tô falando, assim, não, mas o é técnico tempo, não deu uma bem entrevista menor. não sei quando. O time atrasou em campo. Tô falando para coisas mais simples, né? Até coisinhas assim mais fúteis. Tem multa estipulada. E aí lembra que antigamente era cartão amarelo? Pô, dá cartão amarelo. Cada cartão amarelo era $100 pra Comebol. Aí chegava na hora lá, você ia ver o time, poxa, Era ridículo, o que ele ia ganhar 1 milhão, pô, Se mas com tivesse tanta jogando coisa... nessa época, o Comebol ia ficar rico. Né? Então, tem os caras... Os caras iam ver, ia tirar o número do Zé e botar um cifra. Tem o cara do financeiro da Comebol que ele pega a súmula lá e já vê, cara, o árbitro botou aqui, ó, jogou pedra, opa, vamos botar aqui, bababá. Aí chega na hora da Comebol fazer o pagamento pro clube, lá pro Bolívar, chega lá, o amigão, perdeu dinheiro aqui, perdeu dinheiro aqui, vai lá e fala, olha, não era dentro do estádio, era fora. Não tem como mas controlar, aí, é culpa da se ia polícia, dar 1 a milhão, culpa não é acaba minha. dando, ó, 500 mil e fica 500 mil pra Comebol. Ponto. Então, assim, pra falar que não tem punição nenhuma, porque a Comebol adora ganhar dinheiro também com multas. Esse negócio é tão difícil hoje em dia na América do Sul, porque para você fazer uma punição que realmente pese no clube brasileiro, você precisa pegar pesado no valor da Você não punição. tem uma uniformidade quando as relações... Só que o que um clube brasileiro é pesado para o clube brasileiro é impagável para um clube de outro país, por causa da diferença da condição financeira. Então, o que é, por exemplo, pesado para o Bolívar, faz coceguinha, por exemplo, no Flamengo. Por exemplo, financeiramente. Então, olha... Eu não sei o regulamento muito bem como atual, fazer mas isso. em quase toda a história da Libertadores, 10% da renda vai para Comebol. Então, se você tem um Morumbi lotado, ontem deu quase 6 milhões de reais a renda do Morumbi. Antigamente, então, já era... O tricolor aí. Então, mas eu sei a renda. Então, assim, eu não sei se 600 mil direto já vai para Comebol, 10%. Antigamente era assim. Então, se você joga num clube pequeno, acanhado, que a renda é pequenininha lá, tal, a Comebol vai lucrar menos. Então, muita gente fala assim, pô, para a Comebol é interessante que classifique o Flamengo, o São Paulo, lota estádio, renda de 5 milhões, 10 milhões, a Comebol ganha mais, proporcionalmente. Eu não sei se ainda é assim, mas durante boa parte da Libertadores era 10% da renda. Então, é claro que ela tem interesses econômicos e financeiros, né? Tem várias formas de ela ganhar dinheiro dos clubes, né? Dinheiro, ela oferece uma passagem para as quartas de final, foi o que o Flamengo conseguiu, 1,7 milhão de dólares, dá mais ou menos 9 milhões e meio de reais, o que o Flamengo ganhou. Então, você pode debater, sei lá, se o Flamengo cometeu algum problema, tal, no final chega a conta. Às vezes você só vai saber no fim da competição se tem algum desconto lá, tal, mas é comércio também, né? É business, né? Bom, e você vai mandando... Business. Business. Vai mandando o seu Tem o vídeo business, pra né? cá pra gente saber como é que você encarou essa classificação do Flamengo. Daqui a pouco os vídeos vão... Aqui assim, chamou, falou. O povo na TV, vamos rodar. Olá, F90, é o Wilson aqui do Rio de Janeiro. Opa. Como costuma dizer Fernando Diniz, eu quero que meu time jogue bem. E o meu Flamengo, nada, bicho. 1, 2, 3 anos e nada. Ele é aquele aluno que é muito bom, muito inteligente, tem tudo de bom, mas só tira 5 na prova. É pra tudo, eu não sei, é por isso que eu Ó, falei. ó, Você tá entendendo? Porque Se eu for é lembrar- o povo. Então, ontem eu até fiz uma pergunta na linha de passe, tive essa discussão com o Pedro, porque no pós-Jorge Jesus, e aí eu tô pegando até a chegada do Tite, a impressão que eu tinha, até o ano passado, péssimo que o Flamengo fez, frustrante, a torcida do Flamengo, para mim, queria desempenho e estética de jogo. Não bastava ganhar. Não ganhou ano passado, mas não bastaria ganhar. Ganhou outras vezes, não jogou bem, ganhou com o Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Não jogou muito bem, com o Dorival para a diretoria não foi suficiente ganhar Libertadores e Copa do Brasil, os técnicos foram mandando embora, porque teve resultado, às vezes o desempenho era muito bom, às vezes bom, ruim nunca foi com esses dois técnicos. Alguns jogos sim, mas em geral não foi ruim, não dá para dizer que foi ruim. Não foram ruins os desempenhos com o Rogério e com o Dorival, mas não tinha a estética. Não tinha o jogo dos 6, 7 meses de Jorge Jesus, naquele semestre mágico do Flamengo. Eu tive a impressão que quando chegou o Tite, depois das derrotas do ano passado, bastava resultado, bastava desempenho e não era necessária estética. Mas o nosso fã de esporte falou de 1, 2, 3 anos. Se com tantos técnicos diferentes, de estilos diferentes, técnicos renomados, que fosse um Sampaoli, que faz o seu jogo de um jeito completamente diferente do Tite, o Tite, que ganhou tudo
pelo futebol brasileiro, e vem técnico português, vem esse, vem aquele. Se nenhum técnico está servindo, o problema não é o técnico mais. A gente tem que olhar para o elenco, para a característica do elenco, ou para a diretoria. Peraí, seguindo o raciocínio, eu não estou nem falando que eu concordo, nem que é certo ou errado. Do fã de esporte, eu tenho que olhar para os jogadores. Não dá mais para ficar olhando só para os técnicos. Tem que fazer técnico de tudo quanto é tipo. Técnico, sim, Birner. E para a diretoria. Eu tô... Presta atenção, eu estou pegando o raciocínio dele. Sabe o que eu vejo? Quer dizer, aqui no Brasil, praticamente há 10 anos, há quase que um consenso de falar que o Tite é o melhor treinador brasileiro. Dentre os brasileiros, quando ele estava na seleção e agora quando ele está na seleção, o Tite é a referência, é o líder dos senhores brasileiros. Eu continuo achando. Quando ele teve o auge dele aqui, a gente não tinha essa invasão de técnicos estrangeiros. Então, eu vi alguns flamenguistas falando sobre isso. Pô, o Tite levou muita vantagem, sabe, sei lá, sobre o Joel Santana, sobre o Celso Rotti, né, sobre talvez o Felipão em algum momento, o Mano Menezes e tal. Hoje, a concorrência dele aqui é com o Abel Ferreira, é com o Arthur Jorge, entendeu? O flamenguista tem saudade do Jorge Jesus, português. Então, hoje, o Tite tá como, em tese, o mais renomado dos técnicos brasileiros dos últimos anos, competindo com estrangeiros. E muita gente tá vendo, aí você vê, pô, o Botafogo... não tem tanta desculpa e tá lá liderando, brigando também forte, fazendo o futebol mais bonito. E tem o Arthur Jorge. Né? Ele teve um duelo contra o Abel Ferreira, agora ele levou a melhor. Né? O Tite se classificou, mas muita gente fala assim, poxa, o Abel será que com menos não faz mais? Então hoje o Tite tem uma concorrência que ele não tinha no auge dele quando ele era técnico de clube aqui. Mas o Arthur Jorge, por meses de Botafogo, ele é mais técnico que o Tite ou é uma vontade das pessoas de desmerecer o Tite? Não, eu acho que é uma realidade. Hoje as pessoas falam, trabalho de 24, quem tá fazendo melhor, o Arthur Jorge ou o Tite? Ninguém vai me convencer que o Tite é um treinador ruim. Não é, ninguém tá falando isso. Você pode mas ter falando assim que o nível aumentou. De elenco, a entrevista o nível dele, subiu. Aí tá legal a dificuldade de reconhecer os problemas que o Flamengo tá... Vamos lá, que eu tô gostando. Aí foi bom. A vontade de falar que o Tite é pior que os outros... Mas assim, o Vojvoda... Não, eu vou pedir tela, dividir, que eu tô sentindo que os dois estão... estrangeiro faz divide a tela aí, lógico. O Jorge é estrangeiro, hoje é melhor que o Tite. Vai de três. O Birner também quer entrar, lógico. Vê se dá pra fazer. Se o Voivoda vai com Fortaleza na altitude... Aí é loucura. Se fecha, olha ali naquela. Fica pra frente, classifica tomando de 1-0, é heróico que o Fortaleza... O Tite, ele também tá num lugar que nada abaixo do excelente é aceitável. Vamos deixar assim que tá bom. Eu acho que o debate ele é muito contaminado. Ponto 1. O Tite, ele não tem a cara do Flamengo desde o início. Ele não tem a cara do Flamengo. O Tite, ele é um técnico do Rio Grande do Sul, com identificação do Corinthians, marcado por 2 eliminações em Copas, rotulado por muita gente como pragmático, por muita gente que acha que ser pragmático é algo negativo. Mais pragmático do mundo é o Guardiola. Exatamente, por isso que eu falo essa questão do pragmático. E aí ele chega ao Flamengo. O Lozzi é bom demais, olha lá o triozinho. Aí ele chega ao Flamengo, onde o Flamengo que não ganhou nada no ano passado, um Flamengo que tem problemas com treinadores há 6, 7, 8 treinadores, ele chega para um desafio que já é mais delicado. Então, já há uma predisposição em falar que o Tite é mentiroso, porque ele disse que ia ficar um ano parado, é fracassado porque não ganhou a Copa do Mundo, não é identificado com o Flamengo. Isso, então, assim, nada abaixo do muito excelente... Já vai falando, Nada abaixo do muito excelente vai ser aceitável. Então, isso também... Porque eu acho que a contaminação do debate, ela vem muito do o que se espera. Todos os outros times do Brasil que fossem de forma heróica à altitude e voltassem classificados, seriam festejados. Pedro, o Flamengo vai agora. Eu acho que tem uma questão com o Tite, com o elenco do Flamengo. Esse é um elenco que, como a gente viu ano passado... E não tô falando de elenco ainda. Tô falando de expectativa de quem já quer problema. Do Tite, é o perfil do elenco. É um elenco difícil de ser administrado. Isso ficou muito claro no ano passado. Esse? Que ele tá hoje, agora? Não falam que é o melhor elenco do Brasil? Mas não falam que é o melhor elenco do Brasil? Qual a dificuldade de administrar? Quantos técnicos tiveram problemas no BDS, não sei o quê? O jogador é dono do time, não sei o quê. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que é a realidade. Então não aconteceu nada, foi tudo mentira no passado. Não tô acontecendo nada. Isso é você que tá falando. Todo mundo falou. Todo mundo falou, não. Dê nomes. Isso é uma coisa. Reclamava, vazava coisa, saía coisa no... O Pedro briga no vestiário, o Pedro recebendo notícia aqui na hora. O Pedro tava recebendo em um segundo. É que esse papo é bom, esse papo é bom. Só existe isso no Flamengo. O problema é que só existe esse tipo de situação no Flamengo. Não, peraí. Não, porque do jeito que vocês colocam, assim, a primeira era a geração... A primeira era a geração 7-8, não era a geração 7-8? Vou voltar pra você. Mas foi a geração 8-5, né? Mas foi a geração 8-5 que, quando os momentos mais difíceis, que não tinha treinador, que o treinador não foi... A geração 8-5 levou o Flamengo a uma final de Copa de Libertadores, que foi com o Renato.
Não foi ou não? Foi. Aquela de Foi ou Montevideo. não foi? Agora o Birner tem Foi que ou não terminar o foi? raciocínio, que você depois É, vai. não, é isso é que assim... A única vez que eu vi, em Ai, muito tempo, um time ter uma briga no vestiário e a notícia chegar 1 segundo depois, no Pedro Ivo, aqui, Foi nele. foi pro Pedro Ivo aqui, foi no Flamengo, isso não é comum. Mas isso aí chama-se trairagem, é cagueta. Porque cagueta tem em todo lugar. Mano, não acontece outros Não lugares. acontece, não? Não Desse acontece? jeito eu nunca vi. Tem certeza? No São Paulo, um tempo atrás, não aconteceu? No Tem uma Corinthians briga não pra chegar na aconteceu? hora aqui a notícia. Ô, Birner, acabou de dar um soco no outro no vestiário. Depende, vamos ver. Teve um Vamos jogador, ver. lembra no São Paulo, o Rogério o Rogério Rodrigo não- Caio no jogo- aliviou pro Jô ali contra Sim, o Corinthians do foi fair play. amarelo. Não, E aí calma teve lá. uma treta aí. Na confusão dentro do vestiário. Segundos depois já Já tinha tava sabendo que o tava Rogério não todo tinha lugar, gostado cagueta do mesmo. Rodrigo O Rogério Caio. Ceni não deu uma dura no... Rodrigo Caio. Ela vaza rápido. Tem tudo. Isso aí depende do momento político, depende de quem tá no vestiário, depende do interesse de cada um passar a mensagem. E o Tite chegou ou não. pra administrar isso. Porque tem todo mundo. Mas você acha Eu, que- por exemplo. E ele eu- conseguiu. Eu Mas acho tudo bem, que mas e o todo mundo- campo? E o campo? Por exemplo, todo mundo falava do Flamengo da geração 85. Diego se machucou, voltou no banco. Se comportou como profissional. Sempre Como foi. profissional. Ficou no banco. Aí no final, lembra que quando o Jorge Jesus chegou, ele quase saiu na porrada com a torcida do Flamengo? Depois da eliminação no com o Atlético Paranaense no aeroporto. no aeroporto. Aí veio o Jorge Gol do Jesus, aí Jorge Jesus apazigou ali e tal. Beleza, o que aconteceu na final da Libertadores? Quem foi que, quando entra e muda o jogo? O Diego. Entra e muda o jogo. Dá o passe para fazer o gol lá do Gabigol e tal. O Felipe Luiz. Felipe Luiz se comportou verdade. magistralmente. Sempre, período qualquer todo. clube. Qual a Ele faz geração muita falta 85? em um jogador assim. Pega aí a geração 85. Qual é o único jogador que tem um perfil de problemático Gabigol. no sentido de... Gabigol. É o único. Se você observar essa geração toda, o único... quem brigou no vestiário. Quem foi que brigou no vestiário? Com o diretor. Gabigol. Gerson e Varela brigaram. Isso é natural, tô cansado de ver porrada no treino. Natural, uma chegadinha atrasada, você tá atrasado, bum, acabou. Isso é natural, não é só no Flamengo, acontece em todos os lugares. Há uma necessidade de nós criarmos notícias e da forma como são criadas de acordo com o interesse de cada um. Você sabe melhor do que eu, você tem muito mais experiência do que eu no jornalismo. E o que você fala, eu acredito plenamente. O Bubu também, o Pedro também. O problema eu não acho que a culpa exclusivamente é do jogo. Assim, porque quando não ganha, quando tem uma sequência e não ganha, é o treinador. Aí entra um treinador, quando não ganha, é o jogador. Eu não acho que todo mundo tem sua responsabilidade. Sim. Todos têm responsabilidade. Geração 85. Geração 85 fez um período maravilhoso do Flamengo e foi um dos períodos mais vitoriosos da equipe do Flamengo. Essa geração é ruim? Agora tem o Tite. O Tite, ele é cobrado. Eu não acho que o Tite tem dificuldade para gerir esse grupo. Primeiro porque eu não vejo perfil de problema nesse grupo. Tirando o Gabigol, Pedro é problema? Não. Já foi, mas não é mais. O Pedro foi um problema com quem? Com o Rogério Ceni. Por quê? Não. Pedro, quando era reserva, botava na rede social que estava insatisfeito. Mas quem dá problema é reserva. Quem tá na reserva? O Pedro teve um problema no Flamengo com o Rogério Ceni, porque quando o Gabigol era substituído e saía chutando o barraco, um monte de coisa, o Rogério Ceni falava, eu adoro jogador assim, insatisfeito e tal. Proibiram o Pedro de jogar Libertadores, o Pedro é titular, joga 2, 3 jogos, o Pedro sai, aí o Pedro se manifesta, não, vou falar com o Pedro, que o Pedro está errado, e o tratamento que foi dado ao Pedro foi diferente com o Rogério Ceni. E tá aí, é só ver. Então, e um dos problemas do Rogério Ceni foi essa questão. Então, assim, eu não vejo a necessidade, por exemplo, do Flamengo, a dificuldade do Flamengo. Existem coisas que são passíveis de acontecer no futebol. E ninguém fala, adversário. As palavras do Rossi ontem, para mim, são sensacionais. Porque nós vimos um Flamengo jogar contra Bolívar, não é que jogou contra Peñarol, gigantesco, contra o River, gigantesco, contra o Boca, com a sua tradição. Bolívar, com todo respeito, Bolívar e Flamengo, onde estão na prateleira de futebol sul-americano? E o que o Rossi falou? As pessoas esquecem que do outro lado existem Olha, ele está adversários. aí na tarde, Joel. Existem adversários que jogam, que analisam, que sabem quais são os pontos fortes e os pontos fracos. O futebol mudou. Existe uma diferença muito grande dos anos 90, dos anos 2000, que existia a técnica que prevalecia. Hoje, a questão parte física e parte tática ela é muito mais importante do que um jogador que tecnicamente vai dividir as coisas. Você quer ver isso? O Palmeiras com o Estevão e o Palmeiras sem Estevão. Palmeiras sem Estevão é um Palmeiras competitivo, taticamente, todo mundo correndo e tal. Palmeiras com Estevão. Cadê o Estevão? Toma, Estevão. Faz aí alguma coisa aí para ver se você consegue resolver alguma coisa. Ou o Palmeiras, quando tem Estevão no campo, não é assim.
Então, assim, eu não sei, eu acho que existem coisas que nós precisamos entender. Adversários treinam, se preparam, são profissionais e, acima de tudo, estão querendo uma vida melhor para todos. Então você corre, meu. O jogo do Bolívar ontem, você imagina se o Bolívar consegue ganhar do Flamengo e classifica. Então, mas se o Bolívar fosse um pouquinho eu vou melhor... valorizar mais o Bolívar do que o Rossi. É que a gente tem, assim, uma coisa, questão de país. O Bolívar é um gigante na Bolívia. Assim, Flamengo, na Bolívia. Na Bolívia. O Bolívar é o Flamengo da Bolívia, entendeu? Assim, Na Bolívia. Na Bolívia. Então, na Bolívia. Flamengo, Então, mas assim... O torneio era da América do Sul. Então, assim... Na Bolívia. Daqui a pouco você vai falar que o Tiver e tá na o seleção dos Bolívar, melhores do ele mundo. tinha Aí até eu vou pouco parar. tempo chance matemática de ir pro Mundial, por pontuação, que ele joga sempre e tem feito boas Tá bom, campanhas. mas é na Não, Bolívia. peraí. O Bolívar hoje é parceiro do Grupo City. Então, assim... Mas perdeu o jogador pra África do Sul, pro Cerro Porteño. Perguntaram na coletiva pro Tite se ele poderia fazer um panorama do futebol boliviano. Ele falou, cara, do futebol boliviano, o retrato hoje eu não tenho como falar. Mas o Bolívar eu sei. Eu sei que é um time hoje muito estruturado, que tem apoio, que tem investimento. O Tite é chato quando fica com essa ladainha coletiva. Mas aí, pra servir a narrativa de que o Bolívar é um timaço, aí vai falar disso. O Tite ontem foi educado. O Bolívar ontem jogou pior que no Rio. O que é o Steaua Bucareste? Alguém vai falar Romênia. Pô, mas o que é o Steaua Bucareste? Steaua, por favor. Steaua. Que aliás mudou, teve troca, problema político, tal, e tal. Esse time já foi campeão europeu. Nos anos 80, quando a Champions League não existia, a Copa dos Campeões... Estrela Vermelha de Belgrado. Pô, o que é isso hoje? O garoto que é mais jovem lá, né? Ele vai achar que é uma porcaria. Na Romênia, aquele time é o Flamengo. Sim, perfeito. Eu acho o seguinte... A Estrela Vermelha... Só que o torcedor quer o Flamengo melhor. Você jogou na Grécia, você sabe o que é o... Olympiacos, assim, saía da Grécia... O Bolívar é o Olympiacos. Não tô nem aí, né? O que é o Olympiacos? Só para poder voltar sobre o trabalho do Tite. Eu acho que o ambiente do elenco me parece melhor desde a chegada dele. Ele conquistou o direito de fazer em paz qualquer substituição que quiser. Era uma coisa um pouco mais difícil para os outros técnicos. E eu acho que, pelas características dos jogadores e de jogo que o Tite gosta, aí ele está apanhando um pouco. Ele e os jogadores. Porque o tipo de jogo que fez o Tite vencedor não é exatamente o tipo de jogo que facilita para os jogadores do Flamengo. Isso aí eu concordo com você. E os jogadores do Flamengo estão tentando se adaptar e o Tite tentando se adaptar aos jogadores. É isso. Não acharam ainda o caminho. E aí tem uma outra questão, e isso é muito minha pessoal, que tem a ver com a diretoria do Flamengo. Me lembro, após o título estadual, o Tite falou, o estadual era prioridade. É óbvio que o Tite sabe que a Libertadores é 50 bilhões de vezes maior que o estadual, que o Campeonato Brasileiro é 30 bilhões de vezes maior que o estadual, que a Copa do Brasil é 25 bilhões maior que o estadual. O Tite sabe disso. O Tite não é bobo.